Olá, eu sou a Paula de Savoy e esse é o Resumo News, um canal de resumo semanal sobre política e geopolítica. As principais notícias da semana separada para você, logo após a vinheta. Aí, porque o Flávio Bolsonaro acabou de sair da sede da Polícia Federal, ele ficou por mais de meia hora lá conversando com o pai. Vamos ouvir o que ele está dizendo neste momento. Mais uma vez aqui usando os meus 30 minutos semanais para falar com o presidente Bolsonaro, com meu pai. Estava bem hoje, graças a Deus, sem soluços, estava até mais animado e, enfim, parece que estava animado que ele gostou da minha entrevista para o Ratinho ontem, aqui a TV aberta que ele tem possibilidade de assistir aqui. Então, sempre ouvindo ali os conselhos, né, falamos sobre algumas questões regionais na política, que eu vou tratar agora com as lideranças regionais. E falando da questão da saúde dele, que ele tinha essa hérnia na parte aqui da perna direita. O médico havia pedido a cirurgia, né, e por incrível que pareça, há uma desconfiança até de médicos, né, um juiz desconfiar da palavra de um médico, nunca vi isso na vida. Pede uma perícia para ser confirmado, vem aqui uma pessoa para fazer um exame de imagem. E ao fazer o exame de imagem, ele acaba descobrindo que tem, além desta na perna direita, tem uma também na perna esquerda. E o que é que o médico explicou que é a preocupação? Como é uma hérnia, ou seja, um espaço ali entre os músculos, se o intestino dele começa a pressionar a parede do músculo e sai atravessa o músculo, isso pode estrangular, fazer ali um estrangulamento na dobra do intestino. E aí ele se obrigado a fazer uma nova cirurgia que é muito mais agressiva, o risco de vida é muito maior. Portanto, daí a emergência de se fazer essa cirurgia de forma preventiva para evitar que chegue a esse ponto de ele ter que abrir todo o seu abdômen novamente. Então peço aqui mais uma vez que volte o bom senso ao relator desse processo, para que não fique transparecendo que parece que quer matar o Bolsonaro aqui onde ele está. É um risco de saúde real, grave, e eu peço muito que ele pare de usar essa jurisprudência clesão. Os médicos pedindo, comprovando a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica e o relator enrolando, menosprezando a necessidade de tomar conta da saúde dele. Então fica aqui mais uma vez de público, todos vocês são testemunhas, o Brasil é testemunha de que é inaceitável esse tipo de constrangimento, esse tipo de comportamento por parte do relator em relação ao presidente Bolsonaro. Ele relatou dores? Como é que ele tinha dores pequenas, na perna direita ele falou que tinha uma pequena dor, um pequeno incômodozinho, foi por isso até que foi descoberta essa hérnia. E ao fazer na outra perna também, descobriu-se que lá também tem que fazer cirurgia nas duas. E o estado psicológico dele? Não, estava bem hoje, né? Como eu falei, bem-humorado, bem disposto. O Jair Bolsonaro que eu conheço, que passa a tranquilidade, que mostra a segurança. Então está sendo um gigante aqui dentro. E falei da repercussão com relação ao projeto da dosimetria, que eu falei para todas as nossas lideranças partidárias que Jair Bolsonaro havia dado a sua diretriz de que nós aceitássemos fazer isso, porque se a redação, independente de qual fosse, se colocasse as pessoas como a Débora do Batom em casa, próxima de suas famílias, ainda que numa semi-liberdade, ele já se sentiria aqui menos triste e que ele aguenta o tranco de mais um tempo aqui até que essa situação toda se reverta e a justiça seja restabelecida no nosso país. Então, eu falei para ele que foi uma repercussão que foi positiva aqui, mais uma vez ele mostrando que ele coloca o interesse do Brasil e de outras pessoas inocentes à frente do próprio interesse dele. E qual foi a reação dele em relação à sanção que foi retirada do ministro Moraes? Eu não falei com ele sobre isso. Não sei, não falei com ele sobre isso. Mas ele não falou que não viu falou nos jornais? A resistência ao pé da dosimetria, senador, muitos falando que pode beneficiar criminosos em crimes graves, né, não ligados ao 8 de janeiro. Como se foi uma redação feita pelo Alexandre de Moraes, o debate ficou proibido na Câmara dos Deputados, então para que serve o processo legislativo? Para você aprimorar um texto, como o que deveria ter sido feito, com o texto apresentado pelo deputado Paulinho da Força. Como ele só soltou o texto em cima da hora, a grande maioria dos parlamentares votou até sem saber qual era o texto de verdade, sem poder apresentar emendas, né? O exercício parlamentar foi proibido, foi constrangido por uma força fora do Congresso Nacional. Aí chega ao Senado um texto que realmente tem esse problema, que precisa ser corrigido, e aí a gente está tentando ver como é que faz alguma alteração ali para evitar que esse benefício seja dado a marginais de verdade, a marginais perigosos de verdade, na carona da votação desse projeto. Então a gente precisa aprimorar esse texto e eu vou conversar agora, quando voltar para o Senado Federal, com o líder Rogério Marinho, que participou dessas tratativas ontem, tanto com o presidente Davi Alcolumbre quanto com o presidente Hugo Mota. O senhor acredita que será aprovado ainda nesse ano, o senhor acredita? Eu espero que sim, porque essa é uma promessa de campanha dos dois presidentes das casas, e a promessa de campanha não foi dosimetria, a promessa de campanha foi anistia, que se pautasse a anistia, mas a democracia relativa que nós vivemos hoje, há um receio, né, uma força muito grande
sobre o que pode e o que não pode fazer o Congresso. E eu lamento que a gente tenha chegado a essa situação, mas em algum momento a gente vai conseguir redemocratizar o nosso Brasil. Mas eu espero sim que a gente aprove esse projeto de dosimetria, que seja ainda esse ano, seja qual for a redação. Se voltar para a Câmara, vai dar tempo? Pois é, eu não sei como é que foi a conversa do líder Rogério Marinho, né, mas a ideia é que se chegue a uma conclusão desse processo ainda essa semana, né, que é a última antes do recesso. Mas você falou sobre como alterar para poder permitir que eu não participei das conversas ali e eu participei das conversas ali e, enfim, não sei os detalhes de verdade, vou procurar saber agora. O líder Rogério Marinho pode falar melhor. O senhor teve algum posicionamento do presidente da Biocolumbia a respeito da possibilidade de aprovação desse ano? Pois é, o presidente da Biocolumbia estava ontem, como eu disse, em conversa junto com o presidente Hugo Mota, com o senador Rogério Marinho, e obviamente que ele também quer enfrentar essa pauta logo, porque é um assunto que a gente precisa encarar, não dá para esperar mais. Então acho que nesse ponto há um consenso, todos entendem que tem que ser apreciado esse ano ainda. Senador, teve uma reunião ontem à noite aqui em Brasília com os presidentes dos partidos do Centrão, partidos que geralmente estão com o PL, mas que resistem a uma candidatura à presidência sua. Eles avaliaram, inclusive, a apuração que eu fiz, que tem uma resistência ao seu nome e ao nome do presidente Lula. Como é que o senhor interpreta essa resistência do Centrão? Olha, o que eu tenho feito nos últimos dias é mostrar que eles estão errados. E pode ter certeza que muito em breve, até as pesquisas ligadas ao PT mostrarão um grande crescimento do nome Flávio Bolsonaro e mostrarão qual é a candidatura mais viável para derrotar o partido das trevas, esse caminho ruim que o Brasil não pode escolher. O melhor nome é o de Flávio Bolsonaro. Só que, mais uma vez, estamos longe da eleição ainda. O PL decidiu o seu candidato. Óbvio que eu quero esses partidos junto comigo já no primeiro momento. Mas se não for possível, eu tenho a convicção, isso sempre foi muito claro, eu sempre disse isso, que se a gente não estiver junto no primeiro momento, certamente no segundo momento nós estaremos, porque o Brasil não vai escolher entre Lula e Bolsonaro. O Brasil vai escolher entre o caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor, ou o caminho das trevas com o PT, que todo mundo sabe que o Brasil está fadado ao fracasso e a se jogar num precipício sem paraquedas se for com Lula. Mas você aceitaria uma substituição pelo nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas? Não, meu nome está colocado, a indicação do presidente Bolsonaro é Flávio Bolsonaro. Eu só abro mão se for para Jair Messias Bolsonaro, e para isso ele tem que estar livre e nas urnas, e não é o cenário que a gente está vendo, infelizmente. Tá bom? Sabe o que me acalma um pouco em relação ao ano que vem, o ano eleitoral? É porque esse escândalo envolvendo toda a turma e família do Lula só tá piorando. Olha só, é irmão do Lula envolvido, nora do Lula, o filho do Lula, o outro filho do Lula, os ministros do Lula, os subsecretários do Lula, os senadores do Lula, todo mundo envolvido no esquema do roubo do INSS. Agora, o pior caso que veio à tona e que só começaram a arranhar a superfície é o desse cidadão aqui, ó. O catador de cocô de elefante que ficou multibilionário de uma hora para outra. Esse aqui é o maior empresário que o mundo já viu. Bom, por que eu tô de novo voltando nesse aspecto? Porque é surreal, cara. Eles têm a convicção da impunidade de tal forma que eles agem à luz do dia. O roubo que eles fizeram, eles nem tentam esconder. Mas vamos lá. Anotações da agenda apreendida pela PF citam Fábio, filho do Lula. Aquela mulher, a Roberta, essa mulher aqui é o epicentro de tudo. Eu vou explicar por que ela é importante e como que ela agiu. Essa herdeira aí que fez campanha pro Lula, ela foi o link entre o Careca e o Lulinha. Vamos entender isso aqui. O Careca tinha que passar uma mesada pro Lulinha de 300 mil, porque o Lulinha foi o cara que abriu as portas e que organizou todo o esquema do assalto aos velhinhos. E aí ele recebeu de cara 25 milhões e uma mesada de 300 mil. Só que essa mesada não podia ser passada diretamente da conta do Careca pro Lulinha. Tinha que ter um intermediário. Quem que seria esse intermediário? Aí que entra a Roberta Luchinger. Como que foi isso? Vamos lá. O Lulinha, tá aqui ó, operação da PF cita 300 mil em referência a Lulinha. O que acontece? Esse cara, o Careca, esse aqui é o epicentro do roubo do INSS, tá? Ele tinha que passar a mesadinha pro Lulinha, de 300 mil reais, né? Pra manter o roubo do INSS funcionando. O que ele fez? Ele repassava pra essa mulher aqui, ó. Na delação do cara que foi preso, que contou tudo isso, ele disse que esse cara fez 5 pagamentos de 300 mil, né, ó. Fábio Luiz, filho mais velho do presidente, o documento diz que houve 5 pagamentos de 300 mil feitos por Antônio Carlos Nunes, conhecido como Careca do INSS, e tinha como principal articulador das fraudes da Previdência. Ele passava esse dinheiro para essa mulher aqui, ó, lobista Roberta Schinger, a amiga do Lulinha. E ela tinha que repassar para ele, certo? Vamos de novo, foram 5 pagamentos de 300 mil, e olha isso aqui. Lobista e Lulinha viajaram juntos ao menos 6 vezes em 2024 e 2025, ou seja, o pagamento era feito, talvez, né, tudo indica, nessas viagens. Roberta Luchinger e o filho do presidente realizaram viagens nacionais e uma internacional com a mesma reserva de passagens. Por que eles viajavam juntos, gente? Por que foi passado para ela 300 mil em 5 parcelas e ela viajou com Lulinha em 6? Será que uma dessas viagens era a entrada de 25 milhões? Então vamos lá. Lobista amiga de Lulinha esteve 2 vezes no Planalto. Ela foi 2 vezes no Lula. Essa mulher, o link de tudo.
Fábio Luiz também esteve na sede do Executivo em 3 ocasiões. Roberto Luxingues foi alvo da operação policial da Polícia Federal. Eu tô assim, quanto mais eu olho o escândalo que foi isso aqui, mais escancarado fica. Eles tinham tanta certeza da impunidade que eles faziam a luz do dia. E ela, e tem o áudio dessa mulher aqui, né? Essa aqui, o áudio dela falando pro Careca dar um sumiço no celular e que a Polícia Federal havia encontrado um envelope. E esse envelope era perigoso. O que tinha nesse envelope? Tá aqui, ó. Esse envelope que eles encontraram tinha ingressos para um show. Cadê, ó? Onde é que eu vi isso aqui? Acharam um envelope com o nome do nosso amigo no dia da busca e apreensão. Que amigo? O Lulinha. E aí o cara responde, putz. Bom, o que tinha nesse envelope lá? Sumir com seus telefones, jogar fora. Já fiz isso, o Careca respondeu. Conte com a gente. O envelope tinha ingressos e informações sobre o Lulinha. Nas conversas entre Roberto e o Careca, é comum haver citações a Lulinha. Só que além dessas menções que podem resultar ao final da investigação, como prova da relação entre eles, há também outros indícios de proximidade de Roberta com o filho do presidente da República, como, por exemplo, ter viajado com ele 6 vezes, né, ter ido no Planalto, conversar com o pai dele outras vezes, e por aí vai. Aqui tá falando, né, do envelope que tem a Roberta recebeu 1 milhão do Careca em 5 pagamentos de 300 mil, que eram repassados para o filho do rapaz. Mendonça, se isso não for bastante para pedir a prisão do Lulinha, Mendonça, eu não sei o que é. O Flávio Dino, o Alexandre de Moraes já pediram a prisão de dezenas, centenas de pessoas com muito menos. Aqui nós estamos falando de casos concretos, tem conversa, tem a transação financeira, tem tudo. Tem o delator. O que mais falta para prender o filho do Lula? Bom, eu espero que no ano que vem isso aconteça, porque é escancarado demais. É muita convicção da impunidade. E eu não tô entendendo até agora porque que o Jornal Nacional... Eu quero ver o Jornal Nacional fazer uma matéria sobre isso hoje. Eu duvido que o Jornal Nacional faça uma matéria mostrando que o filho do Lula tá envolvido no maior esquema de roubo que o Brasil já viu. E não só isso, dos velhos, dos velhinhos. E é todo mundo. E paralelamente a isso, tá acontecendo um escândalo, sabe, com um outro filho do Lula, da nora do Lula, roubando do MEC, do Ministério da Educação, superfaturando kits lá, materiais para autistas. Roubando de autistas, gente. Esse povo não tem escrúpulos. E eles acham que eles têm a moral para vir falar sobre qualquer um da direita. Voltaram roubando. E aquilo, eu tinha falado isso em 2022, quando saiu o resultado das eleições. Se preparem. O governo do PT tá fora do governo há 6 anos. Então 6 anos que eles estão em abstinência de roubo. Eles vão chegar agora roubando como se não houvesse amanhã. Eles vão tentar recobrar todo esse período que eles não roubaram nesse período dos 4 anos do Lula. E é o que tá acontecendo. Agora... O curioso é que você vai andar na rua, mais da metade das pessoas não sabem do envolvimento do Lulinha, do ministro do Lula, do secretário da Previdência, do irmão do Lula. Eles não sabem, porque a imprensa não noticia. A imprensa faz uma espécie de blindagem. E estas pessoas que foram alvos de busca e apreensão nesses últimos dias, todas elas foram blindadas na CPMI do INSS por Lula e seus asseclas, a sua trupe lá, né, a sua quadrilha. Eles blindaram todas essas pessoas. O irmão do Lula foi blindado. Eles vão blindar o Lulinha também. Então assim, querendo ou não, mas nós vamos fazer um barulho. Esses senadores que estiverem blindando esse roubo dos velhinhos, eles vão ter que ser divulgados. O Brasil tem que saber quem são esses senadores que estão blindando o roubo aos velhinhos, esses ladrões, para ver se eles não são reeleitos, né? Porque agora nós estamos no período de reeleição agora ano que vem. A gente tem que renovar o Senado. E estas pessoas, senadores que estão defendendo bandido, eles têm que sair com a mais extrema urgência. E esse é um trabalho que a gente vai ter que fazer. Por isso que eles querem tanto censurar as redes sociais. Porque eles sabem agora, ano que vem, se a gente tiver rede social para divulgar o escândalo do Lulinha, dificilmente Lula será reeleito. Moraes nunca imaginou que a conta seria tão cara por ser o garoto propaganda do lançamento do SBT News. A Globo divulgou, mas não perdoou. Veio a matéria. A verdade prevaleceu, diz Moraes, após Estados Unidos retirarem sanções da Lei Magnitsky. O jornal O Globo divulgou a fala do ministro com exclusividade no lançamento do programa do SBT News. Depois disso, foi só ladeira abaixo essa relação do Moraes com a Globo. E parece que agora existe um novo número 1 dos inimigos da Globo. O valor milionário do contrato da mulher de Alexandre de Moraes com o enrolado Banco Master. Começou com a matéria da Malu Gaspar. O documento previa o pagamento de 129 milhões em 3 anos ao escritório da mulher e dos filhos do ministro. E o jornal O Globo divulgou o rosto da esposa do ministro e jogou essa bomba no ventilador. E só piorou. Em seguida, Lauro Jardim, no dia 16, vem e cobra
o silêncio absoluto sobre os 29 milhões no jornal O Globo. Faz uma semana hoje que foi revelado por Malu Gaspar, minha colega do O Globo, tá dizendo Lauro Jardim, o valor do contrato que Viviane, mulher de Alexandre de Moraes, tinha com o Banco Master. Um total de 129 milhões em 3 anos, ou 3,6 milhões mensais, sendo que 79 milhões foram efetivamente recebidos para atuar no Judiciário, MPF, PF, Banco Central, Receita Federal. Olha só que bomba que o Globo jogou. Não bastasse, a mesma Malu Gaspar não parou no contrato. Olha só isso daqui. No dia 19, ela vem e divulga possível crime de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, o que pode ensejar em impeachment. Dosimetria. Alexandre de Moraes negociou com os senadores texto que reduz pena de Bolsonaro. O fato do ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, negociar com os senadores um projeto de lei, isso pode configurar crime de responsabilidade, porque é uma atividade político-partidária por parte do ministro. Quem imaginaria que a Globo estaria divulgando sucessivas bombas contra um ministro do STF? E o Lauro Jardim, no dia 21 de dezembro, volta a bater no casal. Mulher de Moraes registrou novo escritório em Brasília no dia da ampliação da Lei Magnitsky. E agora, gente? E agora, a bomba da bomba. Essa notícia está em todos os sites, em todos os portais e veio também do jornal O Globo, do Lauro Jardim. Patrimônio de esposa de Alexandre de Moraes cresceu 232% em um ano, diz jornal O Globo. Viviane Moraes, mulher do ministro do STF, passou de 24 milhões para 79 milhões de reais em um ano. Gente, o que é que está acontecendo com a Globo, que está revelando em 2 semanas as maiores bombas do ano contra o ministro Alexandre de Moraes? Será que tudo isso é só porque ele foi o garoto propaganda do lançamento do concorrente SBT News? Ou será que o regime já cansou e está dispensando, está descartando o Alexandre de Moraes? Fato é que são notícias que jamais imaginaríamos ver no jornal O Globo, ainda mais vindo do Lauro Jardim e Malu Gaspar, que são um dos jornalistas mais respeitados do país. E você, tá achando o que de tudo isso? Deixe seu comentário aí. Eu sou Jeff Chiquini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.